Colorido no Ar, hoje vou falar de Setembro 5 ou September 5, filme que já passou pelo Brasil no final do ano passado. Ele estava no Festival do Rio, mas vai estrear agora oficialmente em todas as salas do país no dia 30 de janeiro. A distribuição é da Paramount Pictures e a direção do filme é do Tim Fellbaum. No elenco a gente tem o Ben Chaplin, o John Magaro, a Leone Benesch e também o Peter Sarsgaard. Aqui a gente vai acompanhar a cobertura jornalística que mudou a história da mídia no mundo. Porque lá em 1972 estavam acontecendo os Jogos Olímpicos de Verão em Munique, na Alemanha, e teve um aparato técnico assim de cobertura jornalística como nunca foi visto antes. A rede ABC News estava responsável por passar tudo ao vivo, mas tinham lá muitos outros jornalistas do mundo inteiro com suas câmeras, seus microfones, prontos para cobrir tudo, fazer suas entrevistas. Era um momento muito especial mesmo. E não só foi um momento marcante para a mídia mundial, por causa de toda essa questão técnica, eles tinham que dividir horários de satélite para transmitir, etc., mas também porque era a primeira vez que os Jogos Olímpicos voltavam para a Alemanha desde 1936, quando tinham acontecido os Jogos lá, mas era no período do nazismo, então foi usado como uma propaganda política, na verdade fascista, naquele momento. Então a Alemanha dessa vez queria passar uma mensagem para o mundo de alegria e de paz para todos, mas eles não imaginavam que estava para acontecer naquele ano, naqueles Jogos Olímpicos, na tragédia que estava realmente à espreita ali naquele momento. 8 atiradores palestinos da organização terrorista Setembro Negro invadiram a Vila Olímpica e entraram no alojamento ali dos atletas israelenses, pegando 11 pessoas de refém, entre os atletas também, os técnicos, toda a equipe ali, e as coisas realmente não acabaram bem. Então essa transmissão, que era a primeira ao vivo para o mundo de uma Olimpíadas, também acabou se tornando a primeira vez que teve uma cobertura ao vivo de um atentado desse tipo. Eles pegaram todas essas pessoas de refém porque eles queriam exigir que Israel libertasse os presidiários palestinos. E olha que bagunça, como eu falei, tinha toda essa questão de mídia, tem essa coisa do atentado, tinha a mensagem da Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, tudo isso em plena Guerra Fria. Então olha só quantas coisas ali acontecendo ao mesmo tempo. E essa equipe da ABC News estava pronta para fazer toda uma cobertura jornalística mais voltada para as Olimpíadas, assim como todos os outros jornalistas que estavam lá, e toda essa estrutura acabou tendo que ser mudada para cobrir um evento trágico, uma coisa triste, como eu falei, um atentado, ao invés de mostrar os jogos. Então imagina toda essa mudança de estrutura, de pensamento, de equipes que às vezes eram da área de esportes e tinham que cobrir uma coisa desse tipo, totalmente nova para eles. Então foi uma bagunça para o país, para as pessoas, pelo lado humano, mas também para todo esse lado profissional. E é aí que a gente vai acompanhar mais de perto nesse filme. A gente vai entrar nos corredores da ABC News, a gente não vai ver nada do que está acontecendo assim lá na hora que entraram, os atletas. A gente não assiste isso aqui, a gente vai ficar basicamente no switcher ali, que é aquele lugar onde fica a equipe técnica, o diretor dá os cortes de câmera, mostra aquilo ali, agora mostra aquilo ali, aquele jogador, o pódio, vão fazendo essas decisões técnicas mesmo de transmissão, telefone tocando toda hora. Então a gente fica realmente no switcher e no máximo nos corredores ali da onde a emissora foi estabelecida, onde a equipe ficou para fazer essa cobertura, e alguns lugares do estúdio quando eventualmente tinha alguma entrevista, alguma apresentação ali também relacionada ao tema. Então a gente assiste toda a ação através dos monitores, das TVs que eles têm ali, das imagens que estão sendo transmitidas, ou então por telefone, quando eles falam com os jornalistas que foram para campo. Teve um que teve que se disfarçar para tentar chegar ali, entrar na Vila Olímpica, teve outra que depois foi para o aeroporto, porque toda essa situação começou na Vila Olímpica, no alojamento ali, na invasão desse local, mas depois acabou se estendendo até o aeroporto da cidade. Então é curioso ver isso também, de como era a tecnologia naquele momento, porque hoje em dia a pessoa está, sei lá, numa situação como essa, já faz um vídeo, já manda pelo celular, não precisa nem ser jornalista, ser de emissora, todo mundo está gravando tudo. E naquela época não, eles tinham muita dúvida do que estava acontecendo, eles dependiam realmente de telefone, de ligação, ou então de uma coisa que estava sendo reportada por uma outra emissora. Eles não sabiam se aquilo era confirmado ou não, porque também tinha aquela luta, aquela briga de ibope, digamos assim, não era ibope, mas de audiência, de quem vai dar o furo da reportagem. Então será que aquilo aconteceu mesmo? Será que a gente
fala isso sem ter certeza, mesmo que a gente use palavras que não confirmem, mas assim, dizem que aconteceu tal coisa, será que é ético? E se a gente não fizer isso, será que alguém vai falar isso antes e vai conseguir todos os créditos e méritos do furo da reportagem, por exemplo? Então são decisões muito interessantes de ver, que até hoje ainda são, mas naquele momento, como eu disse, como a tecnologia ainda era mais limitada, né, era mais difícil deles terem certeza do que estava acontecendo ou não, e tem toda essa questão de responsabilidade, né, da informação que você vai passar como jornalista. Então é muito interessante, como eu falei, é um filme que se você espera ver a ação, né, ver toda a situação acontecendo, você não vai ver aqui. É mais a curiosidade mesmo de estar nos bastidores dessa cobertura, de ver o momento que foi um marco, porque esse filme é um recorte histórico para a mídia, né, nessa questão técnica, profissional, do audiovisual, da transmissão jornalística, da cobertura de uma Olimpíada ou de um ato terrorista, mas também da história do mundo. Good morning, I'm Jim McKay speaking to you live from the Olympics in Munich, West Germany. Talk me through the day. Starts with volleyball, then there's boxing. And we're clear. Great job, everyone. Do you hear that? Close gunshots. There's a hostage situation going on right now in the Olympic Village. Your sports, you're in way over your head. 400 yards away from where this is happening. We are the only people capable of following it live. What do I tell the cameras? What do you mean? I mean, can we show someone being shot on live television? We're on. The piece of what have been called the Serene Olympics was shattered this morning. The games are still going on. Within a few hundred yards, 9 terrified, living human beings are being held prisoner. Não vou dar muitos detalhes, apesar de ser um fato histórico já conhecido, né? Pô, tem mais de 50 anos aí que já aconteceu isso. Mas se você não sabe dos detalhes, não era nascido, não se deparou com essa informação, vai assistir o filme, talvez tenha um suspense aí no que vai acontecer. Mas o fato é que não acabou bem essa mensagem realmente de paz e alegria que a Alemanha queria passar para o mundo, para, né, renovar aquela imagem e tal, acabou não rolando, mas realmente não é o foco aqui, ele não vai explorar, fazer sensacionalismo em cima da tragédia, é muito sobre essa parte, como eu falei, de bastidores, a parte técnica e esse momento tão crucial para a mídia, para o jornalismo mundial. E uma coisa também interessante sobre essa responsabilidade é aquela, será que o que eu estou transmitindo vai ajudar ou vai atrapalhar o andamento dos acontecimentos reais? Porque você tem esse lado frio de estar produzindo um conteúdo que seria informativo e às vezes como entretenimento também para as pessoas, mas ao mesmo tempo são situações muito delicadas e que estão realmente mexendo com vidas. Então eles pensam, será que os criminosos estão assistindo o que eu estou transmitindo? As informações que a gente está dando, tem toda essa questão que é muito curiosa. E também tem as decisões de quem estava fazendo as Olimpíadas ali, que, por exemplo, os jogos continuaram acontecendo enquanto estava aquela tensão no alojamento, os jogos que estavam rolando ainda continuaram até terminar, será que para as Olimpíadas, não para? Sabe, são questões tão interessantes que daria para fazer vários filmes aí dentro desse mesmo assunto. Inclusive já tem algumas produções que mostraram isso, ou então o que aconteceu depois. Recomendo também, por exemplo, Munique, do Steven Spielberg, é um filme muito bacana. Então assim, é um filme cheio de camadas interessantes ali que são pinceladas que a gente consegue ver acontecendo ao mesmo tempo que a gente acompanha todos esses bastidores. Então é um filme para você que tem essa curiosidade de saber como foi esse momento, você realmente vai entrar ali, vai se sentir naqueles corredores, vai entrar nesses dilemas e vai ver como que é essa situação de você ter que produzir um programa sobre algo que está acontecendo, que você não sabe qual vai ser o final daquilo, a relação com o que você está passando e os outros canais, o que estão transmitindo também. Então você fica ligado pelo lado emocional, mas ao mesmo tempo você está trabalhando e tem que produzir um conteúdo que seja responsável e correto, informativo, que respeite também as pessoas envolvidas naquela situação. Então você não sabe se o que você está fazendo é certo ou não, as decisões são tomadas em questão de minutos às vezes, ou segundos, sei lá. Então são dilemas e reflexões muito interessantes sobre a área, e você vê que aquilo acontece e aí no dia seguinte, sendo um final feliz ou não, você vai produzir um conteúdo sobre o desfecho daquela situação também. Então tem que estar centrado que no dia seguinte o trabalho continua, né? Uma nova transmissão, um novo programa e, como dizem, né, aqui no Brasil, força na peruca.
Então é isso, Setembro 5 chegando aos cinemas, como eu falei, no dia 30 de janeiro. Depois, se você assistir, me conta o que você achou, me fala aí nos comentários se essa história te gerou curiosidade. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. We'll make it broadcast history. More people have seen this than watched Armstrong land on the moon. Now, police are on the roof. Whoa, guys. That's a TV. Or are they seeing what we're seeing? What are you talking about? Are the terrorists seeing this? Our job is to tell the story of these individuals whose lives are at stake. It's not okay if we made it worse. It's a madhouse down here. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs?